Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre o poder da Palavra de Deus e o grande privilégio que nós temos de proclamar esta mensagem. No final deste episódio, darei a resposta à pergunta 806 e a nova pergunta do dia. Seria impossível exagerar a importância da Palavra de Deus. Ele se manifesta em todo o seu poder por meio da sua palavra. Esse fato é frisado em várias explicações bíblicas sobre o universo em que vivemos, por exemplo. E observemos duas afirmações sobre a criação que mostram o poder da palavra. Primeiro, Deus criou o universo pela sua palavra. O primeiro capítulo de Gênesis destaca esse poder com sua ênfase nas coisas que Deus disse, começando com a criação da luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ao longo do capítulo que descreve a obra da criação, encontramos expressões iguais para mostrar que o mecanismo da criação foi a própria palavra de Deus. Milhares de anos depois, o salmista citou esse fato como motivo de temer a Deus. Ele disse em Salmo 33, verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. A palavra de Deus é tão poderosa que é capaz de criar o mundo. E a segunda observação é que Jesus sustenta o universo pela sua palavra. No Novo Testamento, encontramos esta afirmação sobre Cristo em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A palavra do Senhor é tão poderosa que é capaz de sustentar o universo. É difícil compreender esse enorme poder da palavra de Deus, mas ela faz mais ainda. As obras citadas na criação envolvem coisas materiais que existem por um tempo. O principal poder da palavra de Deus é efetivar uma obra eterna, a salvação dos pecadores. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A igreja, que é composta de pessoas salvas dos seus pecados pelo poder de Jesus Cristo e sua palavra, naturalmente proclama essa mensagem salvadora. Paulo incentivou seu filho espiritual, Tito, a proclamar a mensagem do Evangelho, quando escreveu em Tito 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos que reconhecem o valor da salvação que Deus oferece vão divulgar a notícia para resgatar outros pecadores. Nisso percebemos o motivo do foco espiritual da igreja e sua dedicação à proclamação do Evangelho. A Igreja de Deus é o fundamento da verdade, responsável por sua divulgação. Diz 1 Timóteo 3, versículo 15, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A Igreja, coletivamente, e cada membro individualmente se preocupa com a proclamação da mensagem do Evangelho. Por causa desse compromisso com a verdade e o dever de divulgar esta mensagem, uma igreja tem a responsabilidade de examinar as diversas doutrinas e de rejeitar as falsas. Vários textos no Novo Testamento, inclusive em 1 João 4 e Apocalipse capítulo 2, frisam esta obrigação da igreja. A igreja dos Tessalonicenses deu excelente exemplo no trabalho de divulgação do Evangelho.
Paulo escreveu para esses cristãos na Macedônia, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Essa obra importante na igreja primitiva foi realizada por vários meios. Igrejas no Novo Testamento sustentavam os obreiros que ensinavam o Evangelho. Os presbíteros, ou pastores, ou bispos, foram também responsáveis pela alimentação espiritual do rebanho. Os pregadores, ou evangelistas, foram obrigados a pregar somente a verdade, sem acrescentar ideias próprias, nem omitir as partes difíceis. Os cristãos de hoje, como seus irmãos do primeiro século, têm o grande privilégio de proclamar ao mundo a mensagem salvadora do Evangelho. Você acertou a pergunta 806? Qual das seguintes palavras significa Deus conosco? Alternativas: A. Maranata, B. Adonai, C. Emmanuel ou D. Anátema. A resposta certa é a alternativa C. Emmanuel. Inclusive, é a terceira pergunta seguida sobre Emmanuel. Já encontramos no livro de Isaías, no livro de Mateus e agora o significado. Diz Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. E a pergunta 807. O nome de qual neto do sacerdote Eli significava não há glória, ou a glória se foi? Alternativas: A. Acabe, B. Icabod, C. Ofni ou D. Samuel. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A palavra de Deus é poderoso para criar o universo, sustentar o universo e transformar pecadores como eu e você em servos do Senhor. Vamos ser fiéis e dedicados na divulgação desta mensagem salvadora. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.